Olá, vamos falar de investimentos. Você que é acionista ou pretende ser acionista e mexer no mercado de ações, então a dica que a gente sempre dá para você é que na hora de fazer os seus investimentos, que o mínimo que você deve saber é em quem você está investindo, qual empresa que você está investindo e principalmente saber da sua situação econômica e financeira. E aí o canal Silas Degraf aqui se propõe justamente te dar todas essas informações para você conhecer um pouquinho da história, da trajetória das empresas e principalmente saber como que está a situação econômica e financeira das empresas. E a empresa que nós vamos analisar hoje é uma indicação de um inscrito nosso, do Júlio Jodir Ramos, que nos mandou a sugestão. Muito obrigado, Júlio, um prazer ter feito a análise dessa empresa aí para você. E caso você também queira fazer que a gente analise alguma empresa, é fácil, basta entrar aqui no nosso canal, o canal Silas Degraf, e aproveita também, já se inscreva, dê o like e também compartilhe com seus amigos aí, com as suas amigas, passando todas essas informações para que todo mundo possa investir de uma forma consciente, segura, minimizando o risco e aumentando as probabilidades da obtenção de retorno ou de ganhos nas suas aplicações. Esse é o objetivo do canal. Então, aproveite, afinal de contas, o canal Silas Degraf é feito para você. E a empresa que nós vamos analisar hoje é uma empresa bem conhecida aí no mercado nacional, que é a HSA Indústria e Comércio. A AGA que produz fechaduras, produz ferragens, então é essa empresa que nós vamos falar hoje. Mas a história da AGA, na verdade, começa lá no ano de 1923, quando o engenheiro Hans Geiser, junto com a sua esposa Selma Geiser, vem da Alemanha se estabelecer no Brasil. E ele, por ser engenheiro, ali na região de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, começou a trabalhar em pontes, construção de rodovias, toda a parte de infraestrutura e por gostar da região, acabou fixando moradia por lá. E daí, na sequência, montou a sua própria construtora. Mas daí, na época, como era muito difícil a obtenção de material para a construção, ele mesmo montou a sua serraria, a sua carpintaria, e daí, na sequência, começou a produzir as próprias fechaduras, dobradiças, ferragens, para as obras que ele mesmo realizava. Tanto que daí, no ano de 1937, essa parte de ferragens passou a ter um volume maior de serviço e aí acabou fundando a Ferragens AGA Limitada no ano de 1937. E aí, na sequência, a empresa começou a crescer e por um drama familiar, o seu Hans com a dona Selma acabaram perdendo seus 2 filhos, criancinhas ainda pequenos, em função de doenças que as crianças acabaram tendo, ele acabou perdendo os 2 filhos e aí se dedicou totalmente ao trabalho. Só que daí no ano de 1952 o seu Hans vem a falecer e a dona Selma assume o comando da Ferragens AGA. E aí ela traz um sobrinho dela para ajudá-la ali no comando da Ferragens AGA e aí a Ferragens começa a crescer. Na década de 60 já passava também a produzir para a indústria automobilística, toda a parte de fechaduras para automóveis da indústria automobilística, a Ferragens AGA também já desenvolvia e produzia para esse segmento. E aí, na sequência, a Ferragens AGA veio crescendo até que chegou na década de 70, 80, passou a ter diversas dificuldades financeiras e aí acabou entrando na chamada concordata, antigamente, que hoje se chama recuperação judicial, mas antigamente era concordata. E aí, com todas as dificuldades, a empresa acabou ficando para um fundo dos funcionários, um grupo dos funcionários acabou assumindo o comando da Ferragens AGA. E aí a AGA vem trabalhando desde então, também, claro, naturalmente passa lá pelas suas dificuldades financeiras, né? Mas vamos saber como é que está a situação da AGA hoje. E para tanto eu trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019 e 2020 e aproveitei também e trouxe o balanço do primeiro trimestre de 2021 para você saber como é que está a situação econômica e financeira da HSA. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da HSA Indústria e Comércio referentes aos exercícios 2018, 2019 e 2020, primeiro trimestre de 2021. Todas essas demonstrações contábeis elas são extraídas lá do site da CVM e também você pode encontrar as demonstrações contábeis no site da própria empresa, lá no campo de relação com investidores, você também vai encontrar todas essas informações.
A AGA, no ano de 2018, possui um patrimônio total de R$ 58.734.000. Esse patrimônio aqui, ele é composto por todos os bens e direitos que tem dentro da empresa, a começar aqui pelo ativo circulante, que é o chamado capital de giro, que fecha aqui com um total de 47.308.000. Ele é representado por caixa equivalentes, que é o dinheiro que a empresa tem no caixa, banco, aplicação, R$ 34.568.000. Contas a receber 5.542.000, estoques 4.897.000 e outros créditos que geralmente são os impostos a recuperar, pelo menos a grande parte deles, fechando com 2.299.000. E todo esse capital de giro, ele corresponde a 80,5% de tudo aquilo que a empresa tem. Já no ativo não circulante, são os bens e direitos que não vão se movimentar, não fazem parte do chamado giro da empresa, com realizado a longo prazo, valores que a empresa tem para receber a longo prazo, investimentos feitos fora da atividade da empresa e o imobilizado, que são os bens necessários para a utilização na atividade da empresa. Então observe aqui que no caso da AGA, ela tem um valor muito alto dentro do seu capital de giro, principalmente no caixa. Ela mantém um volume de dinheiro muito alto em caixa, banco e aplicação. O mesmo se repete no ano de 2019, quando o patrimônio total vira 56.244.000, 45 milhões está no capital de giro, com uma representatividade de 80,4%, e a empresa continua mantendo um volume alto de recursos disponíveis, 35.479.000, 5 milhões de contas a receber, 3.486.000 de estoque. Então o peso maior continua sendo o capital de giro, o peso maior continua sendo o dinheiro em caixa, banco e aplicação. 59 milhões é o patrimônio no ano de 2020, 59.702.000, e continua com volume alto de capital de giro, 49.157.000, o que representa 82,3% de tudo que a empresa tem, e continua com volume de recursos altos dentro do seu caixa, 33.553.000. Aumentou um pouco contas a receber, aumentou um pouco o estoque no ano de 2020. Para o primeiro trimestre de 2021, foi para 61.807.000 o total do patrimônio. E o capital de giro foi para 51.170.000, 82,8%, e continua com volume alto de recursos em caixa perto do seu patrimônio, 33.354.000. O contas a receber aumenta mais um pouco, vai para 10.729.000 e os estoques 6.174.000. Se observarmos apenas esse lado aqui de cima, já observamos aqui que a empresa trabalha, ou pelo menos era para trabalhar com uma folga financeira aí bem tranquilo, porque mantém um volume alto de dinheiro em caixa e tem um capital de giro extremamente elevado também. Agora vamos ver o endividamento. Quando nós observamos o endividamento, ela tem uma dívida de curto prazo de 24.553.000 e 112.192.000 de dívidas a longo prazo, totalizando um endividamento total de 136 milhões de reais, o que corresponde a 232% de tudo que a empresa tem. Então observe que ela tem um patrimônio de 58 milhões e uma dívida de 136 milhões, fazendo com que o patrimônio líquido seja negativo de 78 milhões de reais. E por que esse passivo não circulante extremamente alto? Aqui, se observar lá nos balanços da empresa, aqui ele tem um volume muito alto de refis, parcelamento de dívidas fiscais que vem lá desde o ano de 2012. Já no ano de 2019, a dívida continua 131 milhões, perto de um patrimônio de 56, o que corresponde também a 234% desse patrimônio, PL negativo, 75.506. Continua a dívida alta lá, referente ao refis. No ano de 2020, 101 milhões de dívidas de longo prazo, continua alto a dívida do refis, e o endividamento total de 129 milhões, PL continua negativo.
E finalmente, no primeiro trimestre de 2021, uma dívida total de 130 milhões, com 101 milhões de dívidas de longo prazo, também lá referentes ao refis. Então, o que nós observamos aqui de estar com uma situação financeira até certo ponto confortável, aí quando comparamos com o endividamento já vemos que não é tão confortável assim, que a situação da empresa não é tão boa assim. A sorte da empresa, né, ou a virtude talvez, seja justamente o grosso dessa dívida, o pesado dessa dívida, ela estar concentrado no longo prazo com refinanciamento de impostos, né? Já no curto prazo a empresa não apresenta dificuldade, porque se você olhar só o que ela tem de caixa e equivalentes, é maior do que toda a dívida de curto prazo da empresa, o que lhe dá uma folga financeira no curto prazo. Porém, enquanto ela não resolver o refis, que claro que isso aqui vai ser a longo prazo, ela não vai estar ainda numa situação muito confortável. Vamos agora aos resultados da empresa. Ela vem no ano de 2018 com faturamento de 22.911.000. Esse faturamento aumenta um pouquinho para 23.551.000 em 2019, aumenta mais ainda para 29.814.000 em 2020 e nos 3 primeiros meses do ano faturou 12.675.000. E os resultados que a empresa apresentou? 4.796.000 de lucro em 2018, 2.504.000 em 2019, um lucro de 5.577.000 no ano de 2020 e nos 3 primeiros meses do ano já tem um lucro de 1.454.000. Observe aqui que no ano de 2018 a margem, isso quer dizer, de tudo que ela vende, quanto que ela ganha? 20,9%. Em 2019, 10,6%, 18,7% em 2020 e começa esse ano com uma margem de 11,5%. Então, observamos que, em termos de resultado, a empresa gera resultados, a empresa vem com faturamento em crescimento, vem gerando o lucro, ela tem uma folga financeira, né? Ela está tranquila financeiramente no curto prazo, porém, ela vem com uma herança que, como eu falei para vocês, desde lá do ano de 2012 para trás, é que tem esse refis que ainda continua assustando e assombrando a situação da empresa, mas no geral a empresa está numa boa situação econômica e financeira, pelo menos no curto prazo. Tá então analisada mais uma empresa para vocês, a HSA Indústria e Comércio. E aí, como a gente mostrou aí os 3 últimos balanços da empresa, e por que os 3 últimos balanços? É porque a partir dali a gente consegue ver uma trajetória, a gente já consegue identificar para onde que a empresa está indo, né, em termos de situação econômica e financeira. E quando a gente fala de investimentos, investimentos são 2 pontos fundamentais que têm que ser observados, que é a questão do risco, qual é o risco envolvido na operação, porque é tão difícil ganhar dinheiro. Então nós temos que ter muito cuidado onde que a gente aplica os nossos recursos, até pelos riscos envolvidos. E daí, no outro lado, a rentabilidade. Para se ter uma ideia da rentabilidade, temos que também analisar os balanços para saber se a empresa é lucrativa ou se não é lucrativa. Afinal de contas, uma empresa, para ir bem, ela tem que estar bem financeiramente, ela não pode estar muito endividada e, naturalmente, que ela tem que ser lucrativa. É nessa empresa que você vai investir. Então, para isso, a gente traz todas essas empresas para que você possa conhecer e possa ter tranquilidade de investir os seus recursos de forma consciente e obter os retornos e atingir os objetivos a que você se propõe. Com isso, eu só posso lhe desejar bons investimentos.